Bom dia, pessoal. Né? Bom dia, Luciana. Bom dia, Nestor. Bom dia aos nossos amigos que estão nos acompanhando na nossa live, né? Nesse horário de sábado, que a gente, mesmo sendo dia do trabalhador, hoje nós estamos aqui para... O que aconteceu? Opa, deu um problema aí técnico, mas já resolvemos. Nós estamos aqui no Dia do Trabalhador para conversar com os nossos amigos a respeito de nutrição pré e pós-cirurgia bariátrica. Então, eu vou deixar a palavra primeiramente com o Nestor e depois com a nossa nutricionista da equipe do Cetradom, a Luciana. Fala aí, Nestor. Bom dia, Luciana, bom dia, Jason. Bom, primeiro, agradecer de novo, é um prazer sempre a gente estar conversando e é sempre legal a gente poder tirar dúvida e levar conhecimento para quem quer fazer cirurgia bariátrica ou para quem já é paciente nosso ou de outras equipes. A gente sabe que não são todas as equipes que trabalham num centro de excelência igual a gente trabalha, né? Então, muitas vezes eles operam, ficam sem acompanhamento. E hoje a gente traz a Luciana para dar mais esclarecimento, que ela entende muito mais do que nós a parte alimentar, né? Então, para o paciente saber, não é só operar e acabou. A gente sempre frisa. Acompanhamento, preparo pré-operatório é importante. Mais ainda, depois da cirurgia, manter o acompanhamento. Hoje a gente está vendo muito com esse negócio de pandemia, reganho de peso, provável vai ser uma das nossas próximas conversas também. E então é muito importante isso. Então, acho que a Luciana vai trazer bastante informação importante aí para os nossos pacientes. Bom dia a todos aí. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Jason e de toda a equipe. E hoje a gente veio esclarecer um pouquinho dessa dúvida, como o Nestor falou também, né? Além da bariátrica, não é só o operar, tem todo o acompanhamento pós-bariátrica, que isso é muito importante até para não ter o reganho de peso, né? E além do peso, uma coisa que eu sempre friso é a parte dos exames. Os exames laboratoriais, questão das vitaminas, que isso é muito importante, que os pacientes às vezes deixam um pouquinho de lado e focam mais no peso e também esquece esse lado. Por isso que hoje a gente quer esclarecer todas as dúvidas. Assim, ó, bem lembrado pela Luciana, né, e pelo Nestor, o acompanhamento pós-operatório ele é muito importante porque o paciente ele tem uma doença crônica, que é a obesidade, né? E o que acontece? Infelizmente, né, acontece na nossa equipe, acontece talvez em todas as equipes do mundo. Tem pacientes que vêm, tiram os pontos, por exemplo, e nunca mais são vistos, né? Não porque a gente não quer ver, porque eles não voltam na equipe, né? E esse fato deles sumirem do acompanhamento é muito prejudicial para a própria saúde do paciente e para o risco de reganho de peso. Só que o que acontece? Às vezes o paciente fica tão bem que acha que não precisa ir no médico, que não precisa ir na nutricionista. E é um erro isso, né? É uma conduta inadequada, né? Tanto que tem que fazer exames frequentes de vitaminas para Opa, deu um problema. Tem que fazer exames frequentes de vitaminas para ver se o paciente fica bem, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, como a gente está com 3 cabeças pensantes aqui sobre pós-operatório, né? E eu vou pedir para o Nestor, que é uma pessoa bastante experiente na nossa equipe, né? Para nós começarmos Mais sério, né? Vamos esclarecer, né? Mas... Então, eu vou fazer uma pergunta indiscreta aqui. Nestor, há quanto tempo tu lida com obesidade? Então, ó, eu comecei meu treinamento em cirurgia de obesidade em 2001. Então esse ano 20 anos. Completou 20 anos que eu estou trabalhando com bariátrica. Eu pareço menino, mas eu já estou bem velho, viu? Mas é que tu pinta os cabelos, né, Nestor? eu vou te dar o tratamento, viu, Jason? É o tratamento da Ana, viu? Sabe por quê, Luciana? Toda live eu incomodo ele, que ele pinta os cabelos. Bom, então vamos começar. Assim, né? Né? Muitas vezes o paciente acha que porque ele está bem,
ele está perdendo peso de uma maneira adequada, né? E isso é uma coisa que a gente tem que explicar para o paciente. Mas eu acho que a gente poderia começar falando da parte pré-operatória, né, Geiso? Porque é uma coisa muito importante e dúvida dos pacientes. Uma das coisas mais frequentes que eles vêm para mim é: mas doutor, tem que perder peso para operar? Não precisa perder peso? Claro que o acompanhamento nutricional pré-operatório é importante e a gente começa logo depois da primeira consulta, quando a gente decide pelo tratamento cirúrgico. Mas conta para nós um pouquinho, Luciano, do que você está orientando no pré-operatório. Então, vamos lá. A parte do pré-operatório, a gente sempre divide em 3 etapas. A primeira, sempre a avaliação é o peso, a altura e o IMC. Para como tu falou, será que eu preciso perder peso ou não preciso perder peso? A gente sempre vai avaliar o IMC, né? Claro, já vem indicado do cirurgião, né? E aí a gente sempre avalia. Mas o IMC mais de 40, no caso, a gente sempre pede, claro, esse é um dos critérios, né? Mas o IMC mais de 40 a gente sempre pede para reduzir um pouco o peso, até chegar na nossa meta. Além da avaliação antropométrica, tem a avaliação de exames laboratoriais, né? Avaliação como é que estão os níveis de vitaminas, se precisar suplementar para antes da cirurgia, no caso, né? Tem pacientes que a gente já começa a suplementar antes. E além disso, a gente faz toda a anamnese para ver como que é o hábito alimentar desse paciente, né? Porque assim, a gente já pode começar a interferir, a mudar um pouquinho nessa rotina dos hábitos, no mínimo a hidratação, questão da alimentação, das vitaminas, fruta, verdura, começar a introduzir aos pouquinhos antes da cirurgia, para quando ele já fizer a cirurgia, ele já está ciente das mudanças que vão acontecer na vida dele em relação à parte nutricional. E mais assim, só não pensar em IMC também, né? Às vezes, alguns pacientes que nem são tão obesos, dependendo do tipo de doença que eles têm, a gente vai ter que ter um controle alimentar para ele ir para a cirurgia mais equilibrado, né? Isso é uma coisa importante. E outra coisa que você falou também que é essencial. O paciente obeso, muitas vezes, você fala, você está com anemia. Ele não consegue acreditar que ele, estando obeso, ele tem anemia ou ele tem deficiência de nutrientes, de minerais, de vitaminas. E não é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Muitos pacientes, eles têm carência importante porque uma alimentação muito errada, né? Uhum. Não focam... Não focam tanto nos nutrientes, não focam tanto nos nutrientes essenciais, né? E aí comem mais besteiras, mais carboidratos, que isso não que vão dar, pode gerar uma diabetes. Provavelmente esses pacientes têm diabetes, hipertensão e não as vitaminas essenciais para a cirurgia, no caso, para a saúde, né? E é comum no pré-operatório, reiterando o que o Nestor e a Luciana falou, é o paciente chegar com obesidade e desnutrido, né? Com as proteínas baixas. Então tem bastante peso, mas não tem proteína, e a nutrição é muito importante no resultado cirúrgico do paciente, né? Nós sempre falamos para o paciente que o tratamento da obesidade é um tratamento de uma equipe multidisciplinar, onde todo o profissional, a nutricionista, o endocrinologista, o cirurgião, o anestesista, o clínico, o fisioterapeuta, o cardiologista tem que estar engajado com esse paciente para ter um resultado adequado, né? Exemplos que a gente tem, seguidamente vem fazer um pré-operatório e chega com deficiência de ferro, deficiência de B12, e tudo isso tem que repor antes para o paciente, quando chegar numa fase de perda proteica, de perda de minerais, já está com os níveis adequados, né? Em relação à perda de peso, eu vou pedir para o Nestor, né, que teve muita experiência fora do Brasil em relação a isso, inclusive com um dos autores do mundo que preconizou essa perda de peso, né, Nestor, o Dr. Buchwald, que foi teu professor, né? E então conta para nós um pouquinho aí o que acontece dentro do abdômen do paciente, para nós cirurgiões, para o paciente saber a importância disso para nós na hora de fazer a cirurgia. Quando a gente pede para o paciente perder peso, claro que é para melhorar a condição clínica dele, né? Como diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, né? Diminuir um pouco a tensão do abdômen para que a gente consiga ter mais espaço para a gente operar. Todos já sabem que nossas cirurgias são todas por videolaparoscopia, então isso é importante.
um controle alimentar ou mesmo uma mínima perda de peso faz com que o fígado do paciente diminua um pouco de tamanho, que a gente encontra quase 100% deles já com gordura no fígado. Então, isso faz com que traga uma segurança maior, tanto no intraoperatório, quanto depois para uma evolução boa do paciente no pós-operatório, né? E uma coisa que eu sempre digo, eu gosto muito desse exemplo dele, do Dr. Henry Buckle, que ele falava, muitos pacientes muitas vezes não eram, claro que nos Estados Unidos a gente tem muito super obeso, índice acima de 50, e eles preconizavam realmente esse paciente perder, em média, 10% do peso. Mas eles tinham um acompanhamento nutricional pré-operatório obrigatório, perda de peso para todos os pacientes. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E eu questionei ele uma vez, mas por que um paciente que nem tem um índice de massa corpórea tão alto, ele precisa perder peso? Ele falou que o paciente que não se engaja no tratamento pré-operatório, perder peso, passar com a nutricionista, toda a equipe multidisciplinar, fazer tudo da maneira adequada, esse é um paciente que não vai te dar bons resultados no futuro. Então, já começa desse preparo, como a Luciana falou, a gente já muda a dieta, ele já começa alimentos que muitas vezes ele não ingeria, que vão ser importantes depois para ele, para a parte nutricional. Então, por isso, o paciente tem que estar engajado no tratamento. Ele tem que querer a cirurgia, porque isso faz com que ele tenha um resultado melhor. Bom, eu vou agora conversar com a Luciana, né? E junto com o Nestor, óbvio, o Nestor depois tiver complementar alguma coisa, devido à grande experiência dele de tempo de cirurgia, que isso é muito importante no assunto que eu vou chamar agora, que é, às vezes, os pacientes chegam no consultório relatando sintomas de hipoglicemia pós-prandial, né? E isso é uma das coisas que acontece no pós-operatório do bypass, né? E é chato de tratar, mas o paciente reclama para mim, porque vem na consulta comigo, ou talvez com o Nestor, mas essa é um tratamento da nutricionista, né, Luciana? Isso. E a gente teve até um caso recente de uma paciente nesse sentido de hipoglicemia pós-prandial, né, depois da cirurgia, e a gente conseguiu, através da dieta, e ela sempre seguindo o plano alimentar que a gente propôs, que eu propus para ela, e deu bem certinho. Mas o que é importante nesse sentido? Além de seguir os alimentos corretos, os horários da refeição. O que acontece? Como o paciente bariátrico ele não tem fome, em alguns casos, ele fica um longo período sem ingerir alimentos. Até água, ou líquidos, sólidos. E isso é um dos principais motivos para hipoglicemia, além da escolha do alimento correto, claro. Então, eu sempre focando a cada 2, 3 horas, dependendo da rotina do paciente, claro. Priorizando isso, a gente consegue melhorar essa hipoglicemia. Além disso, sempre ingerir fibras. Eu sempre foco nesse, além do horário, a escolha correta dos alimentos e a fibra que ajuda a questão da absorção. E a proteína ajuda nisso? Preconiza, né? Acompanhamento nutricional. Por quê? O paciente começa a comer errado, aí ele começa a ter os sintomas, né? Então, eu acho que antigamente eu ouvia falar menos em hipoglicemia, ou talvez porque os pacientes não se queixassem tanto, ou porque agora eles estão tendo uma alimentação um pouco mais errada. Mas o que eu vejo 99% das vezes que o paciente tem a hipoglicemia é porque ele está com a alimentação errada. Então, o que é a hipoglicemia para o paciente entender a gente melhor? Ele come errado, o nível de açúcar dele aumenta demais, e aí depois cai demais, porque ele produz insulina para abaixar esse nível. Como ele já é operado, ele tem a reatividade um pouco maior, e aí ele tem a hipoglicemia. E na maioria das vezes é como a Luciana falou, você estabiliza a alimentação, tira alguns tipos de alimentos, substitui outros, dá um pouco mais de fibra, orienta o horário que ele deve comer e geralmente ele volta tudo ao normal. Claro que tem alguns pacientes que ficam mais refratários a isso, tem algumas medicações que a gente pode usar. Como a gente fala, o acompanhamento é importante de exames para
descartar qualquer tipo de patologia, né? Deficiências hormonais, algum tipo de hiperestimulação de pâncreas, por exemplo. Então, por isso é sempre importante acompanhamento. E a gente consegue manter o paciente sempre bem. Só um comentário que não está no nosso assunto aí. Vocês estão escutando um barulho estranho na transmissão? Sim. Tô. É. Um chiado. Não sei o que pode ser isso, mas agora parou. Bom, e voltando ao assunto da hipoglicemia, Nestor, vocês tiveram alguns casos que tiveram que operar pacientes com isso? Devido a esse problema? Jason, ó, eu pessoalmente, eu tenho próximo de 700 casos de bypass, tá? E é onde a gente vê uma hipoglicemia maior. Na cirurgia de gastrectomia vertical sleeve, apesar de muitas vezes a gente ouvir falar, paciente vem perguntando, a gente ouve colegas falarem que não tem hipoglicemia, na experiência não é o que a gente vê. A gente vê também hipoglicemia em pacientes que fazem gastrectomia vertical, mas é mais frequente no bypass. Assim, eu nunca tive nenhum caso de hipoglicemia que não fosse tratável ou com a parte alimentar, com orientação nutricional, ou mesmo com alguma medicação via oral. A gente conseguiu estabilizar o paciente e que ele ficasse bem, tá? E que eu me lembre, apenas um paciente que ele tinha um tumor de pâncreas benigno, mas que produzia muita insulina. Então, ele teve que operar essa parte do pâncreas, mas também ficou bem depois. Mas, assim... Não, mas isso é outra patologia, né? Envolve outra coisa. Mas pacientes de cirurgia bariátrica que precisaram, como, por exemplo, reverter ou transformar a cirurgia de bypass em outra técnica cirúrgica por causa de hipoglicemia, eu, particularmente, nunca tive. Tá? A gente sabe que se da literatura você vê que tem alguns casos assim, mas, particularmente, na experiência, eu não tenho. Aqui no Cetradol também, os casos que nós tivemos, a Luciana conseguiu tratar todos clinicamente, né? Não precisou ter nenhum caso, graças a Deus, que fosse evoluir para cirurgia, né? E na literatura médica também é muito baixo, né? Os casos cirúrgicos, né? Vamos falar de outra coisa agora, então. A falta de vitaminas, né? Isso é muito comum, né? Chegar no nosso consultório, principalmente pacientes que, por algum motivo, pararam o acompanhamento, né? Deixaram de tomar suas vitaminas, né? E então eu tenho visto bastante, agora diminuiu um pouco devido à medicação nova que saiu no Brasil, que é a B12 sublingual, né? A Dosemast, né? Mas antes a B12, pelo menos ao meu ver, não sei, a Luciana e o Nestor, era uma das vitaminas mais frequentes que estavam baixa, né? Principalmente a B12, que eu observo, né? Agora reduziu também, pela falta, porque os pacientes não toleram, né? Não toleravam, no caso, agora sim. E pelo fato de eles não... Como eles falam assim, já tem que tomar outras vitaminas, eu prefiro priorizar essa do que essa, sabe? Eles selecionam. E agora, como elas já estão de fácil absorção sublingual, palatável, elas são mais palatáveis também, eu percebo que eles estão aceitando mais. E isso é muito importante. Eu sempre friso toda a consulta, tanto no pré como no pós. Depois, no nosso caso, a gente orienta depois de um mês a começar a tomar as vitaminas. E eu sempre oriento, nunca esquecer, porque isso é muito importante para o sucesso da tua cirurgia, do complemento, né? Sim. Nestor, como volto a dizer a tua experiência aí, você tem casos de muita hipovitaminose, de chegar pacientes com sintomas clínicos de falta de vitaminas? Ou... Então, assim, como uma das coisas que a gente orienta bastante, e eu, por exemplo, numa primeira consulta, ou quando eu indico um procedimento cirúrgico, uma das primeiras coisas que eu já falo para o paciente, você vai ter que tomar vitamina o resto da sua vida.
Tá? Uhum. Por quê? Não interessa se os exames são bons ou se não são bons. Um comprimido você vai ter que tomar para o resto da vida. No primeiro ano, provável, com a perda de peso maior, mais rápida, tomar mais do que uma por dia, mas depois de estável, provável uma. E, no mínimo, uma vez a cada 6 meses e uma vez por ano, você vai ter que ter acompanhamento, fazer exame, investigar, saber se está tudo ok, ter orientação nutricional. E quando a gente consegue isso, eu não vejo nenhum tipo de hipovitamina constante importante. Claro, às vezes a vitamina B12 está um pouco perto do limite, a gente põe. Vitamina D, uma grande parte da população já é deficiente, né? Às vezes um pouquinho de ferro abaixo em mulheres, principalmente, que tem um fluxo menstrual muito grande, e aí a gente tem que acabar com alguma coisa a mais. Mas quando tem esses pacientes que têm acompanhamento, é bem difícil. Por exemplo, para deixar bem claro para o paciente, para quem está acompanhando a gente, o quanto a vitamina B12 é importante, eu já tive pacientes que vieram de outros colegas que não tinham acompanhamento com paralisia de membros inferiores por deficiência de vitamina B12. E aí a gente começou a repor injetável no primeiro momento e ela foi recuperando o movimento. Ainda bem, graças a Deus, 100%. Ela não ficou com déficit nenhum. Mas a gente sabe e a gente vê na literatura que isso, por exemplo, pode ser um déficit irreversível. Então, os pacientes têm que saber que é importante o acompanhamento e tem que ter para o resto da vida, né? Quando faz tudo certo, é raro. Pode falar, Luciano. Uma coisa que é importante agora também, eu priorizo agora, no caso aqui no sul, que é frio, tem o inverno, a vitamina D, que como eles não pegam sol, né, pelo frio, usam mais... Além da B12, eu sempre fico eu priorizo a vitamina D agora mais no inverno também, claro, sempre, né? Mas pelo fato de as pessoas não pegarem sol, saem de carro, não andam na rua mais. Então, além disso, além do ferro, como tu falou, a B12, que é extremamente importante. Agora, a vitamina D no inverno, no frio, também eu sempre priorizar. E tem vários, né? Várias outras vitaminas, né? A gente está falando das principais, né? E até para a B12, como o Nestor falou, de paralisia de membros inferiores, parestesia, né? Ela é a primeira que dá sintoma, né? Quando está um pouco baixo, o paciente começa a ficar sintomático, e se não for reposto de maneira adequada, pode ter danos irreversíveis para o paciente, né? Nestor, nesse todo esse tempo que você teve, né? Fora esse caso aí da B12, tanto na equipe que trabalhava antigamente e nas que trabalha hoje, tem algum caso grave de vitamina, de hipovitaminose? Que tu lembre? Tem pacientes com anemia severa, bem grave, mas está mais com a má alimentação ou falta de reposição, mas mais perda sanguínea mesmo, né? E são mulheres que têm menstruação muito grande e muitas vezes elas não são tão sintomáticas e quando vem a gente estão já com anemia bem grave. E eu me lembro de uma paciente que precisou de transfusão sanguínea por causa disso. Mas outros casos eu não me lembro tão importante assim, não. É claro que a gente vê deficiência, né? Com uma frequência, na minha opinião, até grande. Mas, por exemplo, na pandemia agora, vários pacientes que estão vindo em retorno não vêm em retorno desde março do ano passado, ou até antes. Ah, não, começou a pandemia, não vim mais. E aí, quando vem, já pararam aqui pelo meio do caminho, não estão tomando mais nada, não fizeram nenhum exame. E aí, quando você pega quase tudo baixo, né? Ácido fólico, vitamina D, B12, ferro, ferritina está baixa. E aí é ruim, porque além das reposições normais que a gente faz diariamente, comprimido ou alguma coisa via oral, a gente acaba tendo que fazer endovenoso, né? Injetável, intramuscular, para que tenha uma eficácia maior. Por isso, de novo, a gente frisa. Tem que ter acompanhamento. Aí, aqui, online, fazendo telemedicina, né? Mas tem que ter o acompanhamento, porque senão corre o risco dessas deficiências.
Tem uma moça que está perguntando aqui, a Janaína Sena, né? Se todas as pessoas que fizeram cirurgia, independente da técnica, né? Precisam tomar vitaminas, né? Esse é um assunto sempre batido em cima, nas conferências que a gente vai, em publicações, em conversas extraoficiais ou mesmo oficiais, né? Eu estive conversando com o Nestor várias vezes sobre isso, né? E tanto a nossa conduta aqui em Passo Fundo, no Centradom, quanto do Nestor lá no IBENC, em São Paulo, né? E o Nestor me corrige se eu estiver errado, né? Dependendo da técnica, tanto a gastrectomia vertical, que só tira 2/3 do estômago, quanto o bypass gástrico, que deixa um estômago pequeno e faz um desvio intestinal. Ambas as técnicas, né, a literatura já mostrou que é extremamente importante o paciente repor as vitaminas, né? Uma devido à à dificuldade alimentar, que é a restrição, né, que é a gastrectomia vertical, e no bypass, pela desabsorção e pela diminuta ingesta de alimentos, né, se preconiza-se que o paciente faça ingestão de vitaminas. Né? Aqueles que, infelizmente, não tomam as vitaminas estão correndo um risco grave, né? E no futuro ter uma perda de cálcio no osso, fazer uma osteopenia, uma osteoporose, né? Perda de ferro, que vai alterar o metabolismo do sangue, do cabelo, né? Vitamina B12. Então, se chegar a níveis baixos demais, fica extremamente difícil para a equipe conseguir repor isso de novo, né? E uma das coisas que é importante falar para a Janaína, né, e para as outras pessoas, né, o fato de o paciente fazer a gastrectomia vertical, ao meu ver, é uma das coisas que o médico vende para o paciente, que não faça essa que não vai precisar tomar vitaminas. Mas não é assim que funciona, né? Porque às vezes faz exame do cálcio, por exemplo, o cálcio está super bem no sangue, mas tu vai fazer uma densitometria óssea, né? O paciente está perdendo cálcio do osso, né, para o sangue. O osso está ficando mais rarefeito e com menos densidade de cálcio. Isso é um problema grande no pós-operatório tardio desses pacientes, né? Não sei se tu tem mais alguma coisa para colocar em relação a isso, Nestor. Não, assim, ó, a Janaína, ela trabalha com a gente no IBEM e daqui a pouco ela vai passar pela cirurgia bariátrica também, ela está querendo isso, tá? Um beijo aí para você, Janaína, e vai dar tudo certo. Só esperar um pouquinho, tá? E assim, o que eu gosto de falar muito para os pacientes, e muitas vezes hoje com esse negócio de internet, eles vêm com esse tipo de pensamento, ou porque leu, ou porque tem colegas nossos que infelizmente fazem esse tipo de propaganda, que existem cirurgias menos complexas, ou menos invasivas, ou agressivas, ou mutilantes, ou como eles gostam de falar, né? Que não precisa tomar vitamina. E isso não é uma verdade. Eu falo para os pacientes até de tratamento clínico, que não vão ser submetidos a nenhum procedimento, passando pelo balão ou a cirurgia bariátrica. Perda de peso grande envolve diminuição de nutrientes, de minerais, de proteína. Não interessa se é com dieta ou se é com cirurgia que você vai perder bastante peso, a reposição é importante para todos. A gente tem que repor. Não interessa se fez gastrectomia vertical, várias vitaminas, como que a gente está falando, a B12, depende do estômago, que foi retirado para ter absorção, e agora não tem mais. Então, não tem essa história. Para quem acha, ou para quem tentou ser enganado, que existem técnicas cirúrgicas que podem ficar sem vitaminas, não é isso que tem que ser realizado. Todos têm que ter suplementação. E acho que a Luciana deve pensar parecido, né? Com certeza. Eu sempre oriento, como eu falei desde o início. Eles perguntam quanto tempo que eu tenho que tomar vitamina. Eu digo, por um longo período da tua vida. Então, a pessoa tem que estar ciente que tem que suplementar, além de eu sempre frisar, a alimentação é importante, os nutrientes, só que devido, como o Nestor falou, a restrição, né? Tu ingere muito menos, independente das vitaminas e as proteínas, tu tem que suplementar.
além da alimentação, a suplementação é muito importante. Outra coisa que eu friso também, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois, além da suplementação de vitaminas, a suplementação de proteínas, tá? Que aí é diferente, que aí eu sempre oriento, eles já começam na progressão da dieta, já na pastosa, eles já começam a suplementar a proteína, porque é muito importante. Uma das coisas da proteína, né, é que os pacientes eles operam e aí, óbvio que estão engajados no tratamento, né, tem uma ânsia de começar exercício físico, né? Esse paciente específico que vai para academia, Luciano, tem uma dieta diferenciada para ele? Sim. Como eu falei, o paciente já começa com suplementação de proteína na dieta pastosa e eu sempre oriento exercício físico leve, caminhada, um mês depois da cirurgia, mas tudo muito devagar. E depois de 3 meses da cirurgia, aí academia com o auxílio de um bom profissional, sempre orientando com o paciente pós-bariátrico, que tem que ter um bom profissional de educação física te ajudando nos aparelhos certo, e a dieta é extremamente específica, porque como ele tem uma perda de peso maior, né, e ele tem essa massa magra, ele geralmente, até chegou essa semana para nós, né, uma paciente que perdeu bastante peso, e ela disse assim, doutora, eu tenho dor até para caminhar um pouquinho, porque eu tenho fraqueza nas pernas, eles falam que tem fraqueza. E isso é muito importante, a ajuda do exercício e da dieta, desse suplemento de proteína, para ajudar nessa parte. Para não. Essa fraqueza é um pouquinho normal pela perda excessiva de peso. No caso dessa paciente, ela perdeu bastante, né? E aí, eu sempre falo, agora é a hora do exercício com um bom profissional e tomar alto suplemento de proteína e seguir a dieta hiperproteica. Porque uma das coisas que é importante o paciente não esquecer de passar na nutricionista quando vai fazer exercício físico é porque o paciente operado da bariátrica ele é diferente do paciente que tem o estômago inteiro. Por exemplo, o camarada que tem o estômago inteiro, ele come ao meio-dia, ele almoça, né, come bem, e essa nutrição que ele vai ter antes do exercício e depois faz com que ele coma bastante proteína e que ele não perca massa muscular, né, Luciano? Se o paciente do bypass for para academia ou da gastrectomia vertical sem orientação nutricional, ele pode, né, tá caindo numa armadilha, por exemplo, que é a sarcopenia. Né? O paciente sarcopênico é aquele paciente que as pessoas podem vir na rua, ele não tem músculo, né? Ele fica pele e osso. Né? Então, por isso que o paciente, especificamente do pós-operatório da bariátrica, deve passar com a nutricionista antes de fazer exercício para ter um plano alimentar adequado para não perder massa muscular. É isso, Luciano? Isso aí. E seguir certinho as orientações, além dos alimentos e os suplementos, né? Porque isso que vai dar, além disso, além para ele não ter sarcopenia, para ele ter um pouco de resistência. Porque geralmente eles ficam um pouco mais fracos. Até, óbvio que vai ser um exercício leve, mas até assim eles ficam um pouco mais fracos. Então, a dieta é extremamente importante para te ter um bom sucesso no exercício e para o teu corpo, né, responder bem ao estímulo que tu tá dando para ele também. Qual a conduta de vocês aí, professor? Fale um pouquinho para nós, por favor. Não, é bem parecida também. O que eu gosto de frisar bastante para os pacientes é que assim, o suplemento de proteína não é só porque você não vai na academia, porque um estômago diminuído de capacidade, ele não consegue comer a necessidade diária que ele tem de proteína. Então, a gente orienta que eles tomem da mesma maneira. E muitas vezes o que acontece o paciente faz 10, 15, 20 anos que não vai a nenhum tipo de atividade física, e aí eles começam a emagrecer e querem fazer uma atividade física sem orientação. Então, eles têm que ter a percepção que eles têm que ter um condicionamento físico. Então, não adianta achar que vai fazer tudo de uma vez, que vai ter um condicionamento físico, que vai ficar musculoso. Isso vai ser um trabalho a longo prazo. Acompanhamento nutricional, fazer exames para avaliação se está perdendo massa muscular ou não, dá para ter uma noção de manter
essa quantidade de massa muscular nos pacientes adequadamente. Então, é mais um motivo do acompanhamento nutricional, né? Tem uma pergunta aqui, essa é para a Luciana e para o Netor, porque eu não sei responder, eu não conheço, né? Perguntou assim, a Clarice, doutores, o que vocês acham do uso da planta Ora Pronobis como complemento da alimentação pós-cirurgia? Eu não sei o que é. Essa é para mim, pode deixar. O que acontece? Essa é uma planta. Eu até tem pacientes que até consomem, porque eu publiquei uma receita esses dias com Ora Pronobis que eu tinha até aqui, eu tenho na minha horta de apartamento, tinha na minha Ora Pronobis. O que é? Ela é uma planta rica em proteína. Ela é até considerada para os vegetarianos ou veganos a proteína para eles. A carne seria a carne dos vegetarianos, no caso, dos veganos. Então, o que acontece? Claro, eu sempre oriento. Por ser uma proteína vegetal, a diminuição da absorção não se compara a uma carne ou uma proteína animal, mas ela é muito importante. Então, assim, pacientes que não toleram carne, tá? Eu sempre priorizo. Tá utilizando suplemento, isso é mais uma fonte de proteína. E a maioria desses pacientes que tem em casa, tem mortinha em casa, é uma planta barata que tu consegue... E eu sempre coloco nas receitas. Quando for fazer um omelete, coloca mais uma fonte de proteína e é mais saudável e é de baixo custo. Então, a maioria, eu sempre priorizo e coloco nas minhas receitinhas também. Então tá, eu não conhecia. Eu te dou uma muda. Tu conhecia, Nestor? Não. Nestor? Não conhecia. Não. Mas você é vegana, vegetariana? Não, é que eu gosto dela. Como eu tenho bastante, eu tinha bastante muda, eu distribuo as mudas também, porque lá no sítio da minha família a gente tem bastante e eu tenho bastante muda, aí eu dou, mas eu gosto, e o sabor dela é bom, eu coloco na salada, eu coloco em várias opções porque ela tem um gostinho bom. Bom, eu quero fazer uma pergunta para a Luciana e também para o Nestor. E quando eu fui aluno do Nestor em São Paulo, como eu sou bem mais novo que ele, né? Eu me lembro na equipe que ele trabalhava, falavam de proteína e reposição proteica, já como nós estamos falando, né? E na época tinha uma proteína que era, pelo que me parece, não sei se eu vou falar a verdade ou não, daí pode me corrigir, que era mais barata, que era a albumina, né, Nestor? Vocês, é isso, né? Que receitavam, que o paciente comprava com uma... Mas aí existem algumas diferenças, né? Essa albumina era albumina de clara de ovo. Ela é, para você tomar ela de qualquer maneira, é quase impossível. Eu já tomei, já experimentei. Ela é difícil a aceitação. Tá? Eu não tentaria com o paciente no começo da cirurgia, pelo menos 1 ou 2 meses de nenhum, que com certeza ele não vai tolerar. Era uma proteína muito boa, ela tem custo bem baixo. Só que antigamente, né? Então, já que está falando que eu sou velho, na época da cirurgia, que ainda existia a gastrostomia, que era uma sonda que se colocava no estômago antigo, que dava para fazer uma das coisas, suplementação da proteína. Então, a gente orientava o paciente a colocar essa proteína, essa albumina diluída na gastrostomia, no estômago antigo. Entendi. Então, eles não tinham que consumir via oral. Né? Era uma boa alternativa. Os pacientes que faziam uso dela, eles tinham mais energia, eles se recuperavam melhor, perdiam menor quantidade de massa muscular, era muito bom. Talvez se a gente conseguir que a Luciana tenha uma receita para ela, mas é muito ruim. Agora, obrigado, Nestor. Obrigado pelo esclarecimento, porque eu achei que fosse uma proteína que o paciente pudesse usar com frequência, né? Mas do jeito que tu falou, porque as proteínas geralmente, hein, Luciana? As proteínas, elas têm um preço, não é tão acessível, né? Isso, eu ia falar agora. A albumina é bem mais barata, né? Só que, como o Nestor falou, a
não dá para tolerar, assim. Então, eu sempre eu preconizo uma proteína isolada, tá? E como agora o mercado tem muitas opções, tá? Tem várias marcas. Então, assim, tem até com sabores, sem sabores. Então, no começo, eu sempre oriento até uma proteína isolada sem sabor, que tu dilui, que o paciente consegue tolerar melhor. Ou tem chocolate, morango, né, mais doce, dependendo do gosto de cada um. Então, e o preço dela, eu sempre oriento, ela não é tão barata, tá? Uma proteína boa, de boa, ela é um preço mais ou menos, assim, né? Uma faixa de R$ 200. Porém, é um pote grande. Então, como ele vai, no começo, ele vai tolerar apenas uma colher, a gente vai aumentando. Esse pote vai durar bastante tempo para ele. Então, prefiro que tu compre uma proteína de boa qualidade, num preço bom, mas ela vai te durar e depois a gente pode ir substituindo. Mas sempre, os 3 primeiros meses de cirurgia, eu preconizo uma proteína boa, de boa qualidade. É importante nós conversarmos isso, porque uma das coisas que a gente aprende na formação médica, né, é que não adianta prescrever algo que o paciente não tem acesso. Né? Uhum. É a mesma coisa que não prescrever, porque o paciente não vai comprar. Né? Então, a gente também tem que pensar nesse lado, né, no lado social, para que o paciente consiga ter acesso à medicação, à proteína que você orientou, né? Porque senão acaba, principalmente em São Paulo, que lida com uma população de 18 milhões de pessoas, creio eu, na grande São Paulo, né? É muito heterogêneo, né? Né? Tem pessoas que têm acesso, tem pessoas que não têm, e nós temos que achar um meio termo para isso, né? Eu só não... A gente tem que acabar dando... Né? Então, a gente tem que dar a opção. Ó, existe esse que é o melhor. É um pouco mais caro, vai durar mais tempo, mas vai fazer melhor. Agora, talvez valha um esforço. Não é a vida inteira. Depois, a gente vai acabar diminuindo ou parando. A alimentação, se for bem correta, pode acabar tendo níveis bons e você não vai precisar tomar mais, né? Então, a gente tem que dar. Não consegue? Ok, então vamos tomar uma outra que seja um pouco mais acessível financeiramente, mas não deixar de tomar, ou acompanhar o nutricionista para dar diversidade. E o paciente falar, pessoal, você está comendo carne vermelha? Eu assim, doutor, carne vermelha não está dando, né? O preço não dá. Então, é uma opção. Tem que passar para o nutricionista, olha, eu não vou comer carne vermelha, ou financeiramente não tenho condição, ou eu não vou comer, eu não estou aceitando bem, ou eu sou vegetariano. Porque uma coisa muito ruim que a gente vê é o paciente vai lá, fica olhando para a nutricionista, ela fala, ó, come carne no café, no almoço e no jantar. Aí ele vai embora, sendo que ele não come carne vegetariana. Entendeu? E aí, devido à orientação do que substituir para que ele tenha uma nutrição adequada, né? Então, o paciente também tem que ter um bom contato, um bom relacionamento com o nutricionista para que ele tenha uma orientação adequada, né? E também eu vejo, nossa, que assim, cabe também a própria nutricionista, né, dar essas dicas, né, Luciano? Porque se for, um exemplo, vai na nutricionista A, numa clínica A, ou B, C, não interessa, só dá coisas caras, né, o paciente também, às vezes, fica um pouco, né, tem que dar as opções, como o Nestor falou, né, para que o paciente tenha acesso a isso. Eu sempre oriento, eu priorizo, assim, ó, tudo, não tem condições, não tem como comprar essa proteína, doutor. E eu sempre priorizo, tem o ovo, não posso comer a carne tá cara. Ou eu não gosto mesmo, não tolero. Beleza. Então, tem ovo, doutora, não consigo nem o ovo. Vamos para outra opção. Essa da Hora Pronobis é uma fonte. Tinha muita gente, principalmente no interior, que tem na horta e não sabia. Aí eu publiquei essa receita, meu Deus, eu tenho aqui. Eu falei, é uma grande fonte de proteína, então já que tu não tem um outro acesso, pode ter esse acesso. Então, o importante é tu não deixar de consumir. É substituir as opções. Então, eu sempre come carne, não come. Como é que tá? Consegue comprar essa proteína? Doutor, eu consigo por 3 meses. Então, vamos tentar essa marca X
nesses 3 meses, depois a gente vai substituindo por outras. E aí a gente vai conseguindo. Porque uma coisa interessante, né? Certa vez eu vi uma publicação da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é a maior sociedade do mundo, né, em relação a isso, que mais estudam, a mais antiga. As coisas lá são bem diferentes daqui. Né? Um carrinho de mercado, né, 2 carrinhos, né? Um com as coisas que a pessoa gosta de comer, né? E a outra carrinho só com coisas saudáveis. Né? A diferença de preço é grande, né? De coisas saudáveis e de coisas que não são saudáveis, né? Então, e isso deixa para uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas, né? O Nestor, muito mais do que eu, já passou por várias inquirições dizendo, mas o tratamento clínico não é melhor que o tratamento cirúrgico, né, Nestor? Na época da cirurgia do diabetes, era estudos do tratamento clínico do diabetes versus tratamento cirúrgico do diabetes. Né? Até que as mentes diferenciadas conseguiram fazer trabalhos de tratamento clínico mais cirúrgico. Né? E em relação à obesidade, eu queria dizer isso, que falam, o tratamento clínico não funciona, o tratamento cirúrgico é melhor. Bom, a gente sabe que o tratamento cirúrgico é a ferramenta mais forte para tratar a obesidade. Mas não dá para dizer que o tratamento cirúrgico sozinho. O tratamento cirúrgico mais o tratamento clínico. O tratamento clínico, no caso aí, é o acompanhamento pós-operatório. Né? Com dieta adequada, com reposição de proteína, com reposição de vitaminas, se torna um paciente extremamente saudável. Né? Concordo plenamente, Jason. Porque, como eu sempre falei até no início, o sucesso da cirurgia é tanto pré como pós. E não adianta só fazer cirurgia, você tem que seguir as orientações, focar, tomar as vitaminas, seguir a dieta, por mais que tá perdendo. Mas, doutora, eu me sinto super bem. Acho que a maioria dos consultórios. Eu tô super bem. Para que eu tenho que seguir essa dieta se eu tô perdendo peso, se eu tô comendo o que tu tá me mandando? Eu não vou mais tomar isso, não quero mais. Eu falei, eu sempre priorizo, é muito importante. Agora tu tá bem, mas se tu não ingerir o que eu tô te orientando, não tomar as vitaminas, o suplemento, daqui 4, 5 meses, os teus exames vão cair, aí tu vai ter que repor uma quantidade maior, comer alimentos diferentes, ter que fazer outra dieta para outro foco específico. Aí as pessoas têm que começar, aí tem que entender que aí vai ser um pouquinho pior, um pouco mais, os alimentos até não tão acessíveis, ou vai ter que ingerir um pouco mais de proteína, aí financeiramente já não dá mais, sai mais caro. Então, isso é importante, os passinhos pequenos que a gente vai fazendo ao longo do primeiro mês, do segundo mês, e vai para lá no final, os exames ficarem bons, eles têm uma qualidade de vida melhor e eles têm esse sucesso da cirurgia. Não, é perfeito. E outra coisa que é importante, que eu falo para todos e tem que ser falado, é que assim, a cirurgia, como você falou, isso é um instrumento que é importante para conseguir mudar. Só que pacientes que já vêm comigo e falam, quando que eu vou poder beber? Quando você vai deixar eu ingerir álcool? Quando que eu posso comer açúcar? Quando que eu posso comer McDonald's? Fala, olha, se você quer uma cirurgia para fazer tudo isso, então é melhor você não operar, entendeu? Lógico que a gente fala que vai poder tudo um dia, mas a gente também quer que o paciente conscientize, mude o hábito alimentar, né? Pensar que vai operar e vai ficar bebendo cerveja todo dia, enchendo a cara todo dia, não come nada nutritivo, só come carboidrato e açúcar. É um paciente que, lógico, todos, geralmente, primeiro ano, segundo, terceiro, né? Como casamento é uma lua de mel, né? Mas depois entra numa fase de DR, né? De discussão de relacionamento. E se não fizer as coisas da maneira correta, corre risco de voltar tudo de novo, tanto a obesidade quanto as doenças associadas. Então, o paciente tem que mudar. É isso que nós, como profissionais, temos que pôr na cabeça. A gente vai te ajudar, mas se você não mudar, provável o sucesso não vai ser tão bom quanto a gente quer. Perfeito. E essa mudança também, né? Vamos deixar para os telespectadores, todas as clínicas grandes de cirurgia bariátrica, o IBEM em São Paulo, do Nestor, é uma das referências nacionais,
nós aqui também, tem a psicóloga, né? As pessoas que lidam com a mente do paciente estão à disposição para que as pessoas façam uso dessa disponibilidade. E o que eu tenho visto, né, conversando com o gerente da clínica e conversando com outras pessoas, a psicóloga é uma ferramenta pouco utilizada ainda no pós-operatório dos pacientes, né? Porque muitos pacientes têm receio de seguir na psicóloga ou acham que não precisam, né? E talvez isso seja uma decisão inadequada, né? A parte da psicóloga junto, da psicologia junto com o andamento do pós-operatório é muito importante para o paciente, para tentar combater alguma compulsão alimentar, de repente algum problema em casa que leve a descarregar a angústia no alimento, né? E o que mais que vamos comentar hoje? Essa psicológica é complemento, né? Como a gente sempre fala, é cirurgião, endócrino, cardio, nutricionista, físio, psicóloga, para que tudo dê certo, é equipe multidisciplinar, né? Bom, Luciana, alguma consideração? Uma dúvida muito frequente que os pacientes têm em relação, como até o Nestor falou, antes, agora, quando é que eu vou voltar a comer? Quando que eu vou voltar a beber? E eles têm muito medo da dieta, do pós. Eles têm muitas dúvidas. Ai, doutora, eu li lá, que agora com acesso à internet, todo mundo já lê. Eles não. Aí eu pergunto, o que você já leu? Eu sempre digo, eu vi isso, eu sei que eu vou ter que ficar tomando líquido por um mês. Doutora, eu não quero ficar fazendo isso. Então, sempre priorizar, cuidar as bases que vocês vão ler. E primeiro, não é líquido. Depois de um mês, você já vai estar comendo comidas saudáveis e não líquido, mastigando, porque o paciente acha que vai ficar um mês tomando aquele líquido, tá? Só sopinha. Isso muitos vêm no consultório com esse medo. Então, não é assim, tá? Vai ficar de dieta líquida por um período, mas geralmente 14 dias. E a gente sempre prioriza. E eles têm angústia. Quando é que eu vou voltar a comer? Comida normal, arroz, feijão, claro, pouca quantidade. Eu sempre vou orientando cada fase da dieta, mas depois de um mês já vai estar comendo comida normal em pouca quantidade. Então, esse que eles têm muito medo, eles acham que vão ficar muito no líquido. Então, não é bem assim, tá? Então, sempre priorizar cada passo da dieta, a gente vai progredindo. E saber que existe, por quê? Por que a gente faz dieta líquida? Não é porque a gente quer que o paciente passe vontade ou para perder peso. A cirurgia realizada no estômago, muitas vezes associa a parte intestinal, existe um tempo de cicatrização. E a gente sabe que esse período de cicatrização é em torno de 2 a 3 semanas. É por isso que ele vai ter uma dieta bem restrita no primeiro 15 dias, depois ele vai evoluindo a dieta. Também depende muito de cada paciente. Alguns a gente tem que segurar um pouco mais numa dieta mais líquida, mais cremosa, mais pastosa. Alguns a gente consegue evoluir um pouco mais rápido, né? Claro, tem aqueles que não fazem nada certo e correm um risco maior. Um dos problemas é abrir um buraco no estômago, que a gente chama de fístula. Então, tem que entender que a gente faz as coisas da maneira que a cirurgia evolui bem. O paciente não tem problema, pós-operatório, ele não vai voltar, ele vai ficar bem nutrido. Então, por isso que a nutricionista, o aconselhamento é importante. E seguir, né? Eu sei que eles têm muito anseio, assim, doutora, como que eu vou poder? Então, eu sempre priorizo. Essas fases, essas etapas da dieta são importantes para a cicatrização e para o bom sucesso da tua cirurgia. Se tu pular uma fase, alguma criança, se ela começar e não vai engatinhar e vai começar a correr, ela vai cair. Então, sempre digo, se tu não as etapas certinhas da dieta, tu pode ter uma fístula, tu não cicatriza, tu pode passar mal. Então, por isso que é muito importante seguir bem certinho as etapas da dieta no pós-operatório para o sucesso da dieta. Perfeito. Bom, eu acho que já conversamos, né, alguns assuntos importantes, né? Quero agradecer, né, aos profissionais, a Luciana, ao Nestor,
né? Por mais uma live no sábado, né? E gostaríamos que isso se repetisse várias vezes. Eu estamos há algum tempo aí, né? A Luciana chegou hoje, ela já trabalha conosco há algum tempo, mas na live é a primeira vez. Então, muito obrigado, Luciano, né? De coração, muito obrigado, Nestor. Né? A nossa equipe, eu costumo dizer que ela é muito sólida devido aos ensinamentos do Nestor, né? A experiência dele, que a gente carrega conosco, porque a gente conversa muito, né? No início da live, ele confessou para nós aí que já faz 20 anos que está na bariátrica, né, Luciano? Então, tem uma carga de conhecimento gigantesco para nos passar, né? E é graças a esse conhecimento que a gente compartilha com ele que a gente consegue os bons resultados aqui. Então, de coração, Nestor, muito obrigado por esse sábado. A Luciana, muito obrigado. Né? Aos nossos amigos que nos escutaram também, muito obrigado. Que fiquem com Deus. Que daqui uns 15 dias possamos conversar de novo. Né? Que Deus nos abençoe e que ficamos todos bem. Amém. Obrigado para vocês aí também. Luciana, obrigado pelas informações. Geice, é sempre um prazer. Bom final de semana aí para vocês e daqui a 15 tá joia? Obrigada também pelo convite e aguardando a próxima com o tema de reganho de peso pós-pandemia, hein? Vamos organizar isso para talvez daqui 15 dias. Daí nós três estamos aí de volta. Então tá bom. Obrigado. Tchau. Tchau.